Olá, a paz do Senhor para todos, eu estou de volta. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero falar que eu não deixei o canal não, tá? Se tiver alguém aí que está pensando que eu deixei o canal não, tá? Não deixei o canal não, é que eu demoro mesmo para postar, então não saia do canal. Você que chegou aqui, se interessou sobre esse conteúdo, não saia do canal, que eu demoro, mas eu posto sim, tá? Eu vou tentar manter uma rotina aí entre 15 dias, tá? Para postar aqui assuntos para vocês. Eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês a respeito de um acontecimento da minha vida. Quero contar aqui um pouquinho do que eu já passei. Eu sempre fui evangélica, eu nasci em um berço evangélico, eu sou da Assembleia de Deus, então quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos. A minha mãe também, tá? Quando ela nasceu, os pais dela também já eram evangélicos, então eu vim de uma família assim bem tradicional da Assembleia de Deus. E eu tinha um problema, eu acho que eu já contei aqui, acho não, eu já contei aqui para vocês da gagueira, eu era gaga. Assim que eu comecei a falar as primeiras palavras, com 2 anos, eu comecei a gaguejar e minha mãe não me levou em uma fono, né? Na época não tinha, se tinha era raro, né? As mães levar os filhos a esse tipo de profissional da saúde. Então eu vivi assim, desde de pequena, assim que eu iniciei a fala, eu já comecei a gaguejar. Então isso foi muito difícil para mim. Eu vivi na infância nem tanto. A infância eu não se importava tanto em gaguejar. Mas quando eu completei a idade da adolescência, os 12 anos, foi ficando complicado para mim, porque eu tinha vergonha de falar e os meus amiguinhos rirem de mim. Então eu evitava o máximo possível de falar. E isso foi acarretando dentro de mim uma tristeza. E eu nunca fui, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de falar, de se abrir, né, com as pessoas, até dentro da minha casa. Eu nunca fui assim de abrir com os meus pais o que eu estava sentindo no momento. Então, eu ficava guardando aquilo para mim. Eu fui crescendo e foi se tornando mais difícil na escola. Eu lembro que no ensino médio, no fundamental nem tanto, mas começou a complicar bastante no ensino médio, que na minha época, anos 2000, né, tinha bastante seminário. Eu não sei se hoje é assim, então, tinha professores que eles davam a nota com base no seminário, e eu ficava com nota baixa por causa que eu rejeitava os seminários, porque eu era gaga, eu não queria que ninguém descobrisse que eu era gaga. Então, eu ficava reclusa, eu me fechava, eu me fechei de uma tal maneira, pessoal, que isso foi, eu, sabe, eu não conversava, eu deixava de falar com os amigos da escola, eu não tinha amizades porque eu não queria, eu me fechava. E eu lembro que os meus coleguinhas, eles vinham conversar comigo, só que eu não conversava. Eu ficava tão triste, porque eu pensava, se eu falar com eles, eles vão rirem da minha cara, porque eles vão saber que eu sou gaga. Então, eu ficava reclusa em mim, eu ficava naquele mundinho, né, dentro de mim, e acabou que isso foi acarretando muitos problemas, assim, interior. Eu era uma adolescente bem triste e vivi também um pouco da minha juventude bem triste. Isso foi criando uma tristeza dentro de mim, da minha alma, né? E, e na escola, no ensino médio, eu sofri bastante. Eu lembro, né, que eu ficava com nota baixa, eu cheguei a reprovar no ensino médio, eu criei dependências, né, das matérias por causa disso, que eu
conversava, simplesmente eu não falava. E eu sofri alguns bullies, né, bullies na escola, mas não foi no ensino médio, foi no fundamental, que eu conversava um pouquinho mais, mas mesmo assim eu ficava triste. Eu ficava reclusa mesmo no ensino fundamental. Eu lembro que, quando os professores eles juntavam, né, os amiguinhos para fazer trabalho, né? E eu lembro que eu era bem quieta. Eu era quieta por causa disso, da gagueira. Eu não queria que ninguém descobrisse que eu era gaga. E eu lembro que na hora que a professora mandou, né, a gente formar as turminhas para fazer os trabalhos da escola, eu lembro que uma aluna da minha turma, ela disse para mim, porque ninguém queria fazer trabalho comigo, porque eu não se abria com ninguém, eu não conversava. E isso é óbvio, né? Quem não conversa não forma amiguinhos na escola, não tem como você ser escolhida, né? Não tem como a gente ser escolhida de uma turma para fazer o trabalho da escola, porque a gente não ajuda esse pessoal, porque eles querem, né, que as pessoas ajudem eles a fazer o trabalho da escola. E como eu era reclusa, eu vivia fechada, eu ficava de fora dos grupos, né, da escola. Eu lembro que uma jovenzinha disse, né, colega lá da minha sala. Não era colega, mas ela fazia parte lá da minha sala. Ela disse para mim: você está aí fora, ninguém te convida, te chama para os grupos porque você não fala. Isso ela falou na vista de todo mundo e me deixou bem triste. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei bastante, eu chorei escondida. Até para chorar, pessoal, eu era reclusa, eu chorava escondida. Isso foi criando muita tristeza. Eu fui mesmo na igreja, crente em Deus, foi me criando muita tristeza interior. E chegou uma época da juventude, né? Eu lembro que eu estava em um curso técnico, aqui na ETEC, na escola profissionalizante aqui da minha cidade. Eu lembro que eu estava nessa escola e nessa época, pessoal, a gagueira tinha maneirado bastante, tá? Eu entrei nesse curso com uns 23 anos, não lembro, 24. A gagueira já tinha melhorado muito. Mas mesmo assim eu estava triste, eu vivia triste. E eu lembro que eu estava na aula nesse curso técnico. Eu lembro que do nada, pessoal, veio uma vontade de chorar imensa, sabe? E ninguém tinha feito nada para mim. E do nada, assim, veio uma vontade horrível de chorar. Eu me desabei, chorei, chorei muito. E eu chorei, sabe? Foi algo assim que eu até penso comigo, nossa, mas o que foi aquilo? Foi algo de repente que veio em mim, eu comecei a chorar e não deu para mim ficar na sala porque eu não parava de chorar. Aí eu fui falar com a professora, ela me deixou eu ir embora da aula, no meio da aula. E no meio do caminho da escola para casa, eu me desabava, eu não conseguia parar de chorar porque eram muitas lágrimas que corriam. Sabe, era assim, era um sentimento de tristeza, era algo horrível. E eu nunca fui uma pessoa depressiva. Eu quero relatar aqui, eu quero diferenciar aqui, tá? Tristeza não é depressão. Eu nunca fui uma pessoa depressiva, tá? Eu nunca tomei remédios para depressão. O único problema meu era essa tristeza interior que me fazia chorar. E eu acho que isso veio assim do nada por causa de tanta tristeza acumulada. E de repente, né, ela se explode, se solta. Eu acho que foi isso. Foi coisas do meu passado, da juventude, né? E do nada isso desabou e eu chorei muito. Aí eu só fui parar de chorar quando eu cheguei aqui na minha casa. Sabe, pessoal, isso é complicado. Eu sei que tem muitos jovens que eles passam por isso, muitos passam por bullying. Não, não, não que seja, né?
tem vários problemas, não pode ser outros problemas, não o meu, mas tem, pessoal, muitos jovens reclusos, que eles sofrem bullying na escola e não fala, e eles acarretam essa tristeza para dentro de si. E não seja assim, pessoal, não seja como eu, que ficava reclusa, que não falava, que não expunha as minhas tristezas, os meus problemas. Falem, abre com alguém, com um amigo, com a mãe de vocês, com o pai, tá? Que isso acarretou em mim uma tristeza grande, não chegou depressão não, tá? Só foi uma tristeza que de vez em quando ela vinha forte dentro de mim. E isso só foi, eu só fui me curar quando eu tomei, né, tomei uma posição espiritual diante de Deus e fui me achegar mais perto de Deus, fui fazer jejuns, orações, eu me derramei mesmo na presença de Deus. E esta gagueira, eu só fui ser liberta disso a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida. E eu lembro que eu estava aqui numa live de uma irmã, e ela disse, no meio da live, ela revelou, né, de que Deus estava curando as pessoas aqui da live que tinham uma tristeza na alma. E uma dessas pessoas fui eu, que ela falou o meu nome. E foi aí que Deus me curou, que Deus arrancou essa tristeza dentro de mim, do meu ser. E isso, pessoal, eu sofri com isso bastante tempo, tá? Até agora, é, eu recebi essa cura da tristeza na alma, tá com pouco tempo, tá? Tá com pouco tempo, 8 meses atrás, não lembro muito bem. E eu vivi com isso bastante tempo da minha vida, desde a, né, desde a pré-adolescência até os meus, o quê? Né, eu tenho 36 anos, né? E eu sofri esse período todo aí com tristeza. Eu não falava, não expunha essa gagueira que eu tinha. Isso é meio esquisito, né? A gente não falar por causa que a gente é gago e a gente não quer mostrar para o outro que tem um problema na fala. Muitos podem considerar isso estranho. Ai, que menina esquisita, não fala porque não quer que as pessoas descobrem que ela é gaga. Que coisa esquisita, né? Então, pois é, eu vivi assim. E eu sei que muitos de vocês vivem com problemas acumulados e isso acarreta, pessoal, isso acarreta doença para a sua alma. Então, não seja como eu, que não fala para as pessoas. Não importa o que você esteja passando, qual é o seu problema, fale, bota para fora, fale com as pessoas que ele vai sair de dentro de você. E hoje eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, que foi Ele que me curou dessa gagueira. Eu tinha uma gagueira terrível, pessoal. Eu não conseguia falar uma palavra sem gaguejar, era terrível. Só quem me conhece aqui pessoalmente sabe como eu era. Foi uma cura maravilhosa mesmo. Deus tirou isso de mim, essa gagueira, porque eu pedia nas orações, Deus, tira isso de mim, da minha fala. Eu quero falar normalmente como as outras pessoas falam. E eu quero dizer aqui para vocês, se vocês têm esse problema na gagueira, desça a Deus em jejum e oração, faça 2, 3, não importa. Faça jejuns até Deus te dar a cura, que Ele vai te ouvir, que foi assim que Deus me curou, porque essa gagueira acarretou essa tristeza na minha alma e Deus também arrancou essa tristeza de dentro de mim. E hoje eu sou feliz pela graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.